trazendo dignidade e respeito à seccional, viabilizando construção da nova sede da seccional e de inúmeras sedes para subseccionais do interior. Também pelo excelente trabalho realizado no Conselho Federal, que encheu de orgulho a advocacia, seja na atuação política na defesa da democracia e contra a corrupção, seja nas diversas conquistas em favor da advocacia, sobretudo conquistas inseridas no novo Código de Processo Civil. Dr. Cláudio, é uma grata satisfação recebê-lo nesse espaço virtual da UAB Caxias do Sul, para que empreste um pouco do seu conhecimento e da sua vivência para todos nós. Também fico muito feliz e honrado de receber a doutora Graziela Cardoso Valim, advogada, pós-graduando em Direito de Família e Sucessões, ex-presidente da nossa subseção de Caxias do Sul, gestão 2016-2019, atualmente é conselheira estadual da UAB-RS e diretora administrativo financeiro da Escola Superior da Advocacia, a ESA-RS. Meu orgulho de recebê-la, doutora Graziela, não é só porque és uma grande mulher de ordem, com caráter altruísta, de abnegação e forte liderança, mas também porque é uma grande amiga com sensibilidade moral e de honestidade, que deixou boas lembranças nos tempos que ombreamos na nossa subseção, e de quem tive a honra de suceder. Muito obrigado também por aceitar o convite, sendo mais uma vez um prazer reencontrá-la. Quero registrar aqui também as presenças da doutora Mariana Melara Reis, vice-presidente da Caixa de Assistência do Rio Grande do Sul, do nosso presidente, meu vizinho aqui, doutor Maurício Bianchi, presidente da OAB de Farroupilha. E quero dizer, meus colegas e a todos que nos assistem, que a pandemia do coronavírus demonstrou como o advogado é indispensável para a cidadania. Quando iniciaram os fechamentos das atividades, lá em meados de março, as pessoas se socorreram do profissional da advocacia para entender como ficariam os contratos de trabalho, de aluguel, mensalidades escolares, carnês de lojas, viagens marcadas, enfim, todos os problemas decorrentes. Acho que a advocacia nunca foi tão demandada em tão pouco tempo. As pessoas não foram atrás do judiciário, que inclusive fechou as portas e continua parcialmente fechado. Foram atrás dos advogados e advogadas do nosso país para se socorrerem, para buscarem auxílio, informações. Aliás, precisa para o momento é a frase de Rui Barbosa: o advogado pouco vale nos tempos calmos. O seu grande papel é quando precisa arrostar o poder dos déspotas, apresentando perante os tribunais o caráter supremo dos povos livres. Inegavelmente, isso demonstra na prática o porquê que a advocacia é uma atividade fundamental para resguardo dos direitos do cidadão. Demonstra porquê essa atividade milenar ainda é uma das mais importantes para a vida em sociedade. O porquê somos indispensáveis à justiça nos termos do artigo 133 da Constituição Federal. E porque ainda devemos comemorar o nosso dia, o nosso mês. Portanto, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando, não só na pandemia, mas também pelo estelionato da criação de novos cursos de direito, modificações que a profissão vem enfrentando pela virtualização, greve do judiciário estadual, morosidade e agora a pandemia. Mas é certo que temos muito a comemorar, pois ainda somos a atividade fiadora do Estado Democrático de Direito. Sem advogado não há justiça. Para a comemoração nesse momento, o que podemos fazer são essa série de encontros que começam hoje e vão até o dia 31, conforme programação que consta no nosso site e redes sociais, servindo para o aperfeiçoamento cultural, network entre colegas e até mesmo para a confraternização, pois um dos reflexos da virtualização dos processos é que nós não vamos nos conhecer através é que nós só vamos nos conhecer através da participação em eventos, não mais nos balcões dos fóruns como antigamente. Nesse ponto, a OAB e seus eventos passam a ter um papel primordial para manter a relação entre os colegas. Aliás, posso dizer que nesse período da pandemia, a OAB Caxias do Sul não parou. Realizamos campanhas de vacina, levando saúde para mais de 700 colegas, realizamos campanhas de entrega de máscaras, de arrecadação de alimentos para ajudar os necessitados, vaquinha virtual para compras de cestas básicas,
Criamos um grupo de apoio ao teletrabalho para auxiliar os advogados com dificuldades em informática. Realizamos campanhas vai ficar tudo na garagem. de conscientização para as pessoas ficarem em casa. Conseguimos realizar média de 2 lives por semana, levando aperfeiçoamento aos colegas. Entregamos novas credenciais de forma virtual, oficiamos juízes. Presidente, está sem áudio. Pois não. Estão ouvindo? Tá. Entregamos novas credenciais de forma virtual, oficiamos juízes, realizamos diversas reuniões com o judiciário para resolver problemas pontuais. Auxiliamos a VEC na digitalização de processos, chegando à marca de 712 processos de execuções criminais digitalizados pela OAB, subseção de Caxias do Sul. Digitalizamos todos os nossos processos éticos disciplinares. Enfim, os colegas que precisaram da OAB encontraram apoio nesse período. E só foi possível, bem como também a realização desse evento e de todos os demais do mês do advogado, pelo trabalho em equipe, incansável, abnegado, de toda a nossa diretoria, conselho, comissões, delegados. Portanto, quero agradecer minha diretoria, a doutora Ana Carla Furlan, que é a nossa vice-presidente, meu secretário-geral, doutor Ivandro Bittencourt Feijó, nossa tesoureira, a doutora Jane Ferreira, nossa secretária adjunta, a doutora Heloísa Passos Damer, nossa delegada da Caixa, a doutora Mariana Cardeiro, também todos os meus conselheiros, todos os coordenadores e membros das nossas gloriosas comissões. E também não posso deixar de agradecer os nossos colaboradores que, mais uma vez, garantiram a realização do mês da advocacia. Então, meus cumprimentos aos conselheiros presentes, doutor Alexandre Sanches Fernandes, doutora Ana Carolina, doutora Andréa Varasquim, doutora Fernando Boneto, doutora Ivana Henrich, doutor Juliano Luiz Rodrigues, doutora Raquel Rota, doutora Sheila Pegoraro, doutora Adriana Menta, doutor César Tomé e doutor João Paulo Bueno Panho. Também doutora Vivian Vecini, que é nossa delegada da subseccional de Caxias, na comarca de Flores da Cunha, e nossos membros de comissões, doutor Patrick Mesomo, doutor Rafael de Tomaso, doutor Regis Eduardo Krause. Meus agradecimentos aos colegas advogados e advogadas que nos prestigiam, tanto aqui nessa sala de Zoom, bem como pelas retransmissões em tempo real que estamos fazendo no Facebook e YouTube. Eu apenas lamento que estejamos nessa situação e que não posso dar um abraço, um cumprimento mais afetuoso em cada um de vocês, mas tenho certeza que o carinho é o mesmo. Sintam-se abraçados virtualmente. Quero registrar aqui, como eu estava dizendo, que está sendo feita retransmissão em tempo real, então no Facebook, no YouTube, nas contas da UAB Caxias do Sul. Os certificados de participação no evento serão enviados após o término do evento por e-mail. Quem tiver perguntas ou colocações para fazer, por gentileza, faça no chat ao lado. E também convido a todos para participarem do evento amanhã no mesmo canal do Zoom e no mesmo horário, que vai ter como tema autonomia da vontade e os novos direitos em saúde. Então, gostaria de passar a palavra inicialmente para a nossa amiga, presidente, doutora Graziela Vanin. Por favor, doutora Graziela. Boa noite a todos. Queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui reunido com vocês, participar. Queria agradecer, imensamente ao presidente Rudimar pelo convite de participar da abertura do mês do advogado da OAB Caxias, subseção que eu tenho o maior carinho, ainda mais ao lado do nosso sempre presidente, querido presidente Cláudio Lamáquia, uma alegria muito grande, ainda mais que fui presidente da OAB Caxias no mesmo momento em que o presidente Lamáquia presidiu o Conselho Federal da Ordem, então foi uma experiência bem atípica, intensa, eu diria, né, Lamáquia? Pegamos um momento bem tumultuado do nosso país. Não que agora não estejamos passando também, enfrentando uma pandemia,
mas foram tempos difíceis naquele momento. Queria agradecer, então, esse convite, né, mais uma vez, dar as boas-vindas, eu vejo toda a diretoria aqui presente, muito obrigada a vocês também, e parabéns pelo trabalho, a doutora Mariana, que nos prestigia, vice-presidente da Caixa de Assistência, vários presidentes, outros presidentes de subseção também, todos sejam bem-vindos. O assunto que nos traz hoje aqui é um assunto tão caro, né, para todos nós, para o cidadão, direitos humanos, direitos fundamentais, a questão da advocacia, das prerrogativas, que os direitos fundamentais não deixam de ser prerrogativas para todos os cidadãos, estão positivadas na nossa Constituição Federal, na nossa Carta Magna, e assim como os advogados têm no seu estatuto positivado também as garantias, porque nós, enquanto advogados, sempre primando pela defesa do cidadão, do Estado Democrático de Direito, no sentido de garantir que esses direitos inerentes, assim, básicos do ser humano, estejam garantidos, e para isso precisamos estar atentos, estar diligentes, porque enquanto advogados somos vetores sociais, né? Estamos ali prontos para agir firmemente na defesa do cidadão. Eu não preparei uma fala específica sobre o assunto, eu vim para escutar o nosso presidente Lamaque para debater um pouquinho nas vírgulas que ele fizer. O que eu gostaria de dizer é que o advogado tem um papel fundamental, e esse mês estamos aqui para comemorar, iniciar um mês de comemoração desse profissional tão importante, essencial, né, para a administração da justiça. É um dos únicos profissionais aí citados na Constituição Federal como essencial à administração da justiça, e uma pessoa que depende, o cidadão depende dele para representá-lo, e nós lidamos com os direitos, com os direitos fundamentais, os mais importantes na vida das pessoas. E se o advogado não estiver garantido também com prerrogativas, assim como o cidadão, para poder fazer valer os direitos daquele ao qual representamos, não poderíamos ter outra forma que não estar sendo homenageados neste mês de agosto, porque merecemos. Eu não quero me delongar, eu vim aqui para escutar o Lamaque, ele tem muito a dizer, ele tem, inclusive, algumas histórias para contar relacionadas com a questão dos direitos fundamentais, onde foi necessária a posição forte, a atuação da ordem para defender esses direitos fundamentais dos cidadãos. Não por uma ou duas vezes, mas dioturnamente a ordem está ali de plantão, precisando intervir para defender e para garantir as defesas desses direitos que são básicos, né? Básicos, a proteção da dignidade da pessoa humana, são direitos que não há discussão, mas que, infelizmente, no nosso país, muitas vezes precisamos da intervenção de instituições como a ordem ou dos advogados, né? Diariamente, dioturnamente, atuando e defendendo as prerrogativas dos cidadãos. Eu queria parabenizar a todos os colegas que trabalham arduamente na defesa da cidadania, dos advogados, dos cidadãos, né, dos seus clientes, e parabenizar por esse mês, dizer que a programação, presidente Rudimar, eu dei uma olhadinha, a programação está ótima, é muito bacana, apesar da distância, como bem falasses antes, nós não temos tido a oportunidade nesse mês, que sempre nos encontrávamos tanto com os colegas para interagir, para confraternizar. Esse ano vai ser diferente, vai ser bem diferente, mas não vai perder a luz, não vai perder a importância, já que são eventos tão engrandecedores e que vão contribuir aí para o aperfeiçoamento, para o estudo, para a troca de ideias entre os colegas. E sempre é importante esses encontros, mesmo que de forma virtual, se consegue trocar uma figurinha, se consegue rever os colegas, e é muito importante.
Presidente Lamáquia, eu quero lhe escutar e peço a condição de poder lhe interromper, se for o caso, para conversar um pouquinho, só que eu sou metida. Saudades, seja bem-vindo e, por favor, estamos aqui para lhe escutar. A palavra é minha, presidente. Fiquei aqui esperando, a gente fica esperando a ordem, a comunicação, a determinação aí do presidente, né? Perfeito, mas a gente está aprendendo aqui também. A palavra é sua, pode ficar à vontade, doutor Lamáquia. Tá bom, presidente. Primeiro eu quero cumprimentar o presidente Rudimar Luiz Brogliato e, na pessoa do presidente Rudimar, estender um cumprimento muito especial, mas muito especial mesmo, a toda a sua diretoria, ao Conselho Subseccional da UAB de Caxias do Sul, esta subseção que esteve comigo desde 2007, quando iniciamos esta caminhada na UAB ainda do Rio Grande do Sul, cumprimentando também, presidente, na sua pessoa, todos os nossos queridos presidentes de ontem, de hoje e de sempre, mas também parabenizando a ti, a tua diretoria, pelo excelente trabalho que tem sido desenvolvido na subseção de Caxias do Sul. Num momento tão complicado como nós estamos hoje vivendo, e não resta a mínima dúvida de que, de fato, o momento que estamos experimentando, ele é um momento novo e que nos traz muita tristeza sobre diversos aspectos de tudo que tem acontecido. Primeiro, pelas vidas que estamos perdendo, de brasileiros e de pessoas no mundo. Segundo, pelas empresas que se fecham, por esta crise econômica que se avizinha e por todas as demais dificuldades que estão aí impostas a todos nós. E uma delas que eu registro também é exatamente esta carência que nós temos hoje do contato pessoal, do contato físico, notadamente nós, gaúchos, que somos tão afetivos. Eu confesso a vocês que eu tenho sentido profundamente tudo isto que nós estamos vivendo e também sinto muito a falta do contato com as pessoas, do calor humano, do dia a dia. Mas, assim como nós estamos longe, nós nunca estivemos tão próximos a partir exatamente da tecnologia, e a internet tem nos oportunizado exatamente condições e momentos como este. Queria também, com muita alegria, mas também com sentimento de gratidão, cumprimentar a nossa querida sempre presidente da UAB de Caxias do Sul, hoje diretora da Escola Superior de Advocacia, a querida Graziela Vanin, a Grazi, como ela é por todos nós chamada de forma muito carinhosa. Dizer a todos os colegas que nos escutam que a Grazi tem sido, sim, um farol a iluminar o nosso caminho, tem uma liderança extraordinária na subseção de Caxias do Sul, mas também no Rio Grande do Sul, e o seu trabalho na Escola Superior de Advocacia hoje já é exemplo para todos nós. Ela, juntamente com a nossa diretora-geral da escola, Rosângela Rezes dos Santos, todas as diretoras, têm feito um trabalho, presidente Rudimar, elogiável sobre todos os aspectos, no que diz respeito exatamente ao braço cultural da nossa instituição, que é a escola. A escola tem um papel fundamental e, neste momento de pandemia, neste momento de isolamento social, mais ainda se sobressai esta responsabilidade que fizeram aqui escola num momento tão importante, num momento tão delicado como esse que nós estamos vivendo. Portanto, Grazi, receba mais uma vez o meu respeito, a minha admiração, o meu carinho por tudo que tu fizestes enquanto presidente da nossa valorosa subseção de Caxias do Sul, mas o que estás fazendo também na nossa Escola Superior de Advocacia. Quero cumprimentar também, de uma maneira muito especial, a nossa querida vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, a Mariana Reis, e, na pessoa da Mariana, também estender um cumprimento a todos os nossos colegas da Caixa de Assistência, o nosso braço assistencial, que, juntamente com a nossa instituição, como eu sempre digo, a OAB tem o seu guarda-chuva, tem embaixo do seu guarda-chuva duas grandes instituições, uma que tem o compromisso exatamente com a assistência, a outra o compromisso com a cultura, o compromisso com a preparação
dos nossos colegas, o nosso braço cultural e o nosso braço assistencial. E, portanto, Mariana, te cumprimentar pelo trabalho que tem desenvolvido também à frente da Caixa de Assistência, tão bem liderada pelo nosso querido Pedro Alfonsin, e por todos os nossos diretores da Caixa. Eu quero aqui também, presidente Rudimar, se o senhor me permite, na sua pessoa, na pessoa destas grandes dirigentes de ordem, que cada uma, como disse, uma representa a Caixa, outra representa a nossa escola, cumprimentar também, que não está aqui, mas possivelmente pode estar até nos assistindo, o nosso querido presidente da UAB do Rio Grande do Sul, Ricardo Ferreira Breyer, e ao cumprimentar o Ricardo, eu quero estender um cumprimento a todos os nossos conselheiros subseccionais da UAB do Rio Grande do Sul e a todos os nossos presidentes de subseções, das nossas 106 subseções. Vejo aqui o presidente Maurício Bianchi, de Farroupilha, e na pessoa do presidente Maurício Bianchi, eu cumprimento a todos os demais presidentes de subseções, aqueles dirigentes também de ordem que estejam, eventualmente, ou no Facebook, ou no YouTube, ou nesta sala. Me perdoem, eu ainda, como me considero um advogado analógico, eu já estou evoluindo, meus amigos, eu já estou chegando na linha digital, como dizem as minhas filhas, mas eu ainda sou um advogado analógico, eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar e ficar olhando o que está passando, os comentários, então eu já registro inicialmente aqui o meu pedido de desculpas por não citar um a um dos colegas, mas eu quero, na pessoa também do nosso presidente da UAB do Rio Grande do Sul, cumprimentar a todos Não os sabe desligar? E a todas as advogadas do Rio Grande do Sul. Presidente Rudimar, queria lhe dizer que o tema escolhido pela UAB de Caxias do Sul para abrir a sua semana, o seu mês da advocacia, né, o mês desse advogado, o mês desta profissão, que é indispensável à administração da justiça, como todos nós sabemos. Vejam a importância que tem o advogado numa democracia, num Estado democrático de direito. E, portanto, quero cumprimentá-lo, como dizia, porque o tema, hoje falarmos sobre direitos e garantias fundamentais e advocacia, é, sem dúvida nenhuma, um tema que inspira, nos instiga, mas, acima de tudo, num momento de pandemia, nos possibilita colocarmos algumas questões do dia a dia, inclusive da prática da nossa atividade profissional, porque nós estamos passando por uma verdadeira transformação. Nós poderíamos aqui, falando sobre garantias fundamentais, falar um pouquinho da própria Constituição Federal, um tema amplo como é este, né? As garantias individuais e coletivas que estão postas no artigo 5º da Constituição Federal, os direitos sociais postos no artigo 6º, do artigo 6º ao artigo 11º, os direitos de nacionalidade no artigo 12º, os direitos políticos ali posto no artigo 14º, os direitos de criação, organização, participação em partidos políticos, direitos políticos plenos, né, postos no artigo 17 da nossa Constituição Federal. Mas eu quero, presidente Rudimar, a par desta gama de direitos e garantias fundamentais que temos expostas na Constituição Federal, a partir deste texto legal, queria me deter um pouquinho mais nesta questão das garantias fundamentais, vinculada exatamente à nossa atividade profissional, porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia, como foi dito, e nós teremos, minha querida Grazi Vanin, inúmeros desafios pela frente. Já estamos tendo, mas ainda teremos outras reflexões que deverão ser feitas. E depois, Grazi, já de imediato te digo, vamos debater, vamos conversar um pouquinho sobre algumas destas incertezas que estão a nos rondar hoje. Mas, como dizia, falar especialmente sobre esse tema, garantias fundamentais, eu quero me deter, né, exatamente no artigo 5º, inciso 78, onde nós temos claramente afirmado que todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade. Razoável duração do processo. Pandemia, vamos deixar isso numa caixinha para conversarmos daqui a pouco. E o segundo ponto que me parece fundamental, que também está lá no artigo 5º, portanto, estou falando de garantias fundamentais individuais e coletivas, mas que envolve diretamente o cidadão,
no artigo 5º, inciso 54, aonde nós temos um princípio que é muito caro para todos nós. Ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E aqui eu faço exatamente o primeiro link com o momento que nós estamos vivendo. Devido processo legal. Hoje nós falamos em audiências virtuais, hoje nós falamos em sustentações orais virtuais, e tudo isso tem que ser efetivamente, de fato, debatido pela advocacia. E eu quero dizer a vocês que quando presidi a OAB no estado do Rio Grande do Sul, num momento também muito tenso, em determinadas circunstâncias, principalmente pela nossa chegada, com as dificuldades que tínhamos no contexto material, no contexto econômico da OAB do Rio Grande do Sul, por tudo que ela passava naquele momento. Mas vivenciamos aquele período com muita perspectiva de crescimento e tivemos isso. A partir daquele trabalho na OAB do Rio Grande do Sul, nós chegamos e conquistamos inúmeras leis que foram fundamentais para o exercício profissional da advocacia no dia a dia. O que me permite dizer, presidente Rudimar, que não há honra maior para um advogado, e falo no meu caso, do que presidir a OAB. Isso porque a OAB ela não é apenas uma instituição de classe, ela não é apenas um conselho profissional. A OAB é muito mais do que isso, e todos nós sabemos. Para além de ser a casa do advogado, ela é a voz plena da sociedade civil, imbuída estatutariamente, e o nosso estatuto é lei federal, da missão de defender a democracia, a Constituição, os direitos humanos e a boa aplicação das leis. Esta foi a instituição que eu tive o orgulho, a honra de chegar à presidência nacional da OAB, carregado pelos gaúchos, advogados e advogadas do nosso estado, que me deram este privilégio de ser e de exercer a função de presidente de uma instituição que é uma verdadeira trincheira da cidadania, que está a postos para alertá-la dos perigos e orientá-la também do respeito dos seus direitos e dos seus deveres. Esta é a Ordem dos Advogados do Brasil, que nós estamos aqui hoje também a comemorar e a saudar, porque quando comemoramos e saudamos exatamente o mês do advogado, o dia do advogado, nós estamos também reverenciando a nossa instituição, a OAB. E quando nós falamos da nossa instituição, nós precisamos sim demonstrar, quando se faz este link com direitos fundamentais, o que significa o papel e a função do advogado, exatamente na linha do que eu dizia agora há pouco, do artigo 5º, dos dois incisos fundamentais do artigo 5º que eu gostaria aqui exatamente de destacar. Por quê? Porque vivemos este momento, este tempo de pandemia. E quando nós temos isto, nós temos que conversar um pouco sobre o que significa exatamente todas as situações que estão postas neste primeiro momento. E aqui começo, presidente Rudimar, exatamente com um ponto que não é novo para todos nós, mas que está a aparecer agora, neste momento, algo novo, mas que na realidade não é, que é a virtualização. Ela já vinha expressa autorização para a virtualização de determinados atos processuais, ela já vem expressa no Código de Processo Civil de 2015. E como é que se dá esta virtualização dos processos? Qual é a linha básica? Qual é o alicerce exatamente de sustentação desta virtualização? Ela está lá, na minha avaliação, no artigo 6º do Código de Processo Civil, no princípio da cooperação. E também não desconsidero que o próprio Código de 2015 ele já traz o princípio da boa-fé também como algo expresso, como algo determinante. E exatamente no artigo 6º, no princípio da cooperação, conjugado com o princípio da boa-fé, alguns destes atos virtuais hoje,
eles podem ser exatamente examinados e podem ser objeto desta reflexão que me permito aqui hoje fazer. Nós temos também a possibilidade, já expressa também no Código de 2015, das conciliações e das mediações, expressamente colocado no novo texto processual. E isto vem exatamente a partir de uma possibilidade que está expressa no artigo 190 do Código de Processo Civil, que são os negócios processuais, e que neste momento de pandemia e de dificuldade que nós estamos enfrentando em determinados atos processuais, eles podem ser utilizados. Ou seja, a convenção das partes é lícito às partes compor. E, portanto, aí está o princípio dos negócios processuais, que hoje nós temos esta abertura por força da disposição expressa do Código de Processo Civil. E as práticas de atos processuais de forma eletrônica, elas também estão expressas no Diploma Processual de 2015, ali a partir do artigo 193. Então, o que nós estamos vivendo não é nada, na minha avaliação, de tão novo. O que nós temos é que ter o cuidado para que não tenhamos ferimentos de prerrogativas profissionais, mas também ferimentos de princípios constitucionais e processuais, como o devido processo legal, esculpido exatamente no artigo 5º, inciso 54, que agora falávamos e que faço esse link com as garantias fundamentais. Portanto, se nós olharmos estes dois incisos do artigo 5º, a razoável duração do processo e também, e principalmente, o devido processo legal, nós temos que colocar estes princípios dentro da situação que nós temos posta hoje por força da pandemia. Tem se discutido muito, inclusive, a possibilidade da realização de determinados atos processuais de forma telepresencial. Mais uma vez digo, nós não temos nada de novo do que já está no artigo 2015, no Código de Processo Civil de 2015. Nada de novo, a não ser a tentativa, eventualmente, de, numa situação mais drástica, se ter um ferimento ao devido processo legal, e aqui já estendo, na minha avaliação, exatamente a realização de audiências de instrução e julgamento. Aí reside, na minha avaliação, o grande problema do que nós temos visto hoje por algumas resoluções. Assim como também, e eu vou abordar, não quero me esquecer de abordar, se me esquecer eu peço a Grazi que me lembre, também uma diferenciação que nós temos que fazer hoje sobre sustentação oral em processos telepresenciais que sejam realizados de forma virtual, mas em tempo real, e aquilo que é dito em algumas resoluções como sustentação oral e que não é nos processos virtuais. Nós temos que ter e traçar a diferença entre esses dois julgamentos e o que o advogado pode fazer, e logo em seguida também já abordo este tema. Mas, presidente Rudimar, como eu dizia, não há novidade. Por exemplo, e está expresso lá no artigo 453 do Código de Processo Civil, se não me falha a memória, no parágrafo 1º, a possibilidade de uma testemunha ela prestar um depoimento fora da comarca originária do processo. Ou seja, a testemunha pode estar em Porto Alegre e o processo correr em Caxias do Sul, e ela prestar o seu depoimento dentro do processo sem que haja ferimento ao devido processo legal. Mas esta testemunha, para que isso aconteça, ela tem que estar, pelo Código de 2015, dentro do foro, numa sala e nas dependências do foro, em Porto Alegre ou na comarca que ela venha prestar o seu depoimento. Da mesma forma, nós temos lá, no artigo 385, parágrafo 3º, a possibilidade do depoimento pessoal da parte, na mesma forma, na mesma sistemática, aonde o autor ou o réu ele pode estar numa comarca diversa da comarca aonde o processo está correndo. E ele pode ser ouvido por esta forma telepresencial, que tem, sim, expressamente previsão no próprio Código de Processo Civil, conforme já disse, a partir do princípio do artigo 193. Tudo isso me parece que não nos traz nenhuma novidade
no que diz respeito a esta possibilidade. O artigo 236 do Código de Processo Civil é expresso admitindo a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico possível. Já está lá expresso. Aí nós poderíamos pensar, mas por que esta dúvida toda, então, com relação às audiências telepresenciais? Pois é, agrego mais uma situação que não é nova e que está expressa também no Código de Processo de 2015, que é a possibilidade, no artigo 937, a possibilidade da sustentação oral e também de forma telepresencial, a prestigiar exatamente o que está expresso no artigo 236. Mais uma vez eu faço a pergunta, mas o que está, então, gerando tanta polêmica para todos nós? Bom, e aí nós temos a diferença do que está acontecendo hoje. A primeira delas, na audiência de instrução e julgamento, porque eu quero também deixar muito claro, respeitando profundamente, minha querida Graziela, as opiniões em contrário. Nós sabemos que esse tema hoje tem produzido inúmeras reflexões, não é um tema muito simples, mas eu digo para vocês que eu não vejo problema na realização de audiências conciliatórias de forma telepresencial. Sou absolutamente favorável, acho que isto é um avanço, nós não podemos negar, inclusive, a possibilidade de termos este avanço tecnológico que nós estamos vendo hoje. Aliás, eu comecei dizendo, há uns meses atrás, eu dizia, nos primeiros 3 meses, eu dizia, avançamos 3 anos em 3 meses. Aí passei a dizer, avançamos 4 anos a partir do 4º mês de isolamento, em 4 anos em 4 meses. Aí 5 anos em 5 meses. Agora eu digo que eu acho que nós já avançamos 10 anos. Tamanho está sendo este alcance que a tecnologia está nos trazendo. Jamais eu imaginei, meu querido presidente Rudimar, querida presidente Graziela, querida Mariana Reis, jamais eu imaginei que eu pudesse estar aqui, da frente do meu computador, produzindo uma sustentação oral no STF, no Superior Tribunal de Justiça, despachando com o ministro dos tribunais superiores sem ter que ir a Brasília. Eu que estava indo todas as semanas. Hoje, para mim, isso é uma facilidade muito grande, sem dúvida nenhuma. Né? Jamais imaginei que pudesse estar aqui conversando com todos vocês por este meio. Eu que sempre gostei muito de ir a Caxias do Sul, mas hoje estou na minha casa, né? No meu escritório, em casa, conversando com todos vocês. Jamais imaginei que fosse participar de um despacho com magistrado de primeiro grau, de uma audiência, de uma sustentação oral nos nossos tribunais, por esta via. Mas isto hoje é uma realidade. E é uma realidade que ela não nos traz a ideia de ferimento ao devido processo legal. Porém, eu quero também dizer a vocês que entendo que em determinadas circunstâncias, eu já vou abordar aquela questão da virtualização, do julgamento virtual e dos julgamentos telepresenciais, e eu digo que nestas situações eu não desconsidero, e tenho para mim, inclusive a semana passada, no meu escritório, especialmente, fiz isso, tenho feito isso, avaliando um determinado processo, até mesmo pedir a retirada de pauta para sustentação oral presencial, ao invés de uma sustentação oral nos processos telepresenciais. Né? Porque sabemos que tem determinadas circunstâncias, determinados processos, e todos nós sabemos que uma sustentação oral presencial ela tem um outro cunho, um outro contexto do que, muitas vezes, esta forma que nós estamos aqui hoje nos comunicando. Mas, voltando especificamente para a audiência de instrução e julgamento, aonde eu vejo que reside efetivamente o problema na questão das audiências de instrução e julgamento. É exatamente na coleta da prova, com a testemunha, que nós não teremos condições, e eu tenho escutado algumas pessoas, e não digo, não é aqui no Estado até, mas alguns magistrados, alguns grupos de trabalho, notadamente os grupos de trabalho vinculados à Sejusc, que é os Centros de Conciliação, dizem, olha, mas há possibilidade também de fazermos as audiências de instrução, porque se pode desenvolver o programa onde
todos são colocados para dentro da sala de audiência no início da audiência e depois se destaca, se retira as testemunhas para uma sala isolada, se retira o réu para que se possa ouvir o depoimento pessoal do autor, o réu também fica numa sala isolada e todos ficam, os demais advogados ficam na sala de audiência. Isto nós sabemos que não nos permite concluir que será, de fato, observada, primeiro, a premissa de que a testemunha terá a sua incomunicabilidade garantida, porque ela estará em outro local, mas pelo próprio princípio da transparência e da publicidade do processo, ela poderá ter acesso aos depoimentos que estão sendo dados por teleconferência ou por videoconferência, e, por via de consequência, nós teremos este ferimento também ao devido processo legal. A mesma coisa eu digo com relação às partes, o depoimento pessoal, né? Como é que nós vamos ter certeza que o réu não escutou o depoimento pessoal do autor? Enfim, é muito difícil hoje, por mais que se queira ter boa vontade, e nós, advogados, sempre fomos agentes de transformação social com muita boa vontade em diversos pontos, no que diz respeito ao sistema de justiça e ao Poder Judiciário, este tema me parece hoje quase que intransponível, se não intransponível, exceto se nós tivermos a presença da testemunha e também das partes no próprio Poder Judiciário. Ou seja, eu até admitiria que nós tivéssemos a possibilidade do advogado estar dos seus escritórios, em que pese também um pouco complicado, e as testemunhas sendo ouvidas diretamente no foro, sob a tutela do Poder Judiciário, sob o controle do Poder Judiciário. Aí me parece que nós poderíamos continuar mantendo a incomunicabilidade da testemunha sob responsabilidade do próprio Poder Judiciário e até mesmo a audiência poderia se realizar na plenitude de forma telepresencial ou mesmo de forma virtual. Mas é um tema que merece, sim, muito debate, profundas reflexões sobre o que nós estamos vendo. E, principalmente, incompatibilidade com a razoável duração do processo. E aí eu volto para os direitos fundamentais expressos no artigo 5º, no que diz respeito à razoável duração do processo e também ao próprio devido processo legal. Então, nós não podemos pretender, por força de tudo isso que está aí hoje, também, de alguma forma, ferirmos direitos fundamentais, princípios constitucionais e princípios também processuais. Mas, quando se faz esta fala, nós podemos ver perfeitamente o presidente Rudimar, o presidente Graziella, colegas que estão aqui nos assistindo, que se tem como compatibilizar grande parte das nossas atividades profissionais hoje neste formato, se não todas, exatamente por conta do que dizia agora, com a ideia de que as testemunhas fossem ouvidas numa sala do foro, sob responsabilidade do Poder Judiciário, até podemos ter as audiências de instrução. E um outro ponto que me parece importante, que a magistratura possa examinar processos de maneira individualizada mesmo, ou seja, nem toda a audiência de instrução, nem todo o processo vai requerer uma produção de prova que ela impossibilite que a audiência seja realizada de maneira virtual. E também isso tem que ser avaliado pelo magistrado, porque nós poderemos ter alguns processos que, a par já do que disse com relação às audiências conciliatórias, poderão ser realizados também pelo meio virtual. Aliás, eu lembro agora de uma lei recente do Código do Juizado Especial Cível, que saiu agora, no ano de 2020, recentemente, se não me falha a memória, é 13.994 de 2020, esta lei. Esta lei, o que ela diz? Ela altera a Lei 9.099 para possibilitar a conciliação não presencial no âmbito dos juizados especiais cíveis.
Ou seja, vejam que nós já temos, inclusive, uma legislação federal que está alterando a Lei 9.099, os juizados especiais cíveis, e que possibilita as audiências conciliatórias. Novamente, nós estamos falando de conciliação. Então, isto virá ao natural para o Código de Processo Civil com esta especificação, com esta clareza, com esta objetividade. Eu não tenho dúvida. Este é um ponto que eu posso dizer que é exatamente uma evolução que nós estamos tendo. Aí eu queria, aqui já tentando me encaminhar para o final, abordar dentro deste aspecto também, presidente Rudimar e meus queridos colegas, um outro tema que me parece ele fundamental, e que eu já dei uma pincelada no início e que quero aqui trazer também a minha visão sobre ele. Quando nós falamos hoje sobre sustentação oral, tem havido muita confusão por parte de alguns colegas e até mesmo por parte do próprio Poder Judiciário. Algumas resoluções de tribunais, não falo especificamente do Rio Grande do Sul só, eu estou falando de uma forma ampla, porque eu tenho acompanhado bastante isso, eu advogo também em Santa Catarina, Paraná, Brasília, eu tenho tido uma experiência ampla no que diz respeito a isso também. E tem algumas resoluções que elas tratam hoje da sustentação oral num processo telepresencial, ou seja, aquele em tempo real, onde o advogado está na plenitude exercendo a sua atividade profissional, onde o advogado pode utilizar da palavra pela ordem mediante intervenção sumária, artigo 7º, inciso 10º da Lei 8.906, confundindo exatamente com o que nós temos hoje, nisto que é dito, julgamentos virtuais. Aquele julgamento virtual que ele passa lá um tempo e ainda tem que ser muito melhorado, esse sistema dos julgamentos virtuais. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, era um tema que me incomodava muito, o Supremo Tribunal Federal fez uma alteração na sistemática dos seus julgamentos virtuais, que é esse que eu estou aqui afirmando, que não tem relação direta com o julgamento telepresencial, aquele que, no julgamento virtual, o voto é colocado pelo ministro, pelo desembargador, enfim, e durante 7 dias os demais vão colocando os seus votos. E lá no Supremo Tribunal Federal nós tínhamos uma situação que, como disse, me incomodava muito, porque não me parecia justo, e foi agora alterado isso também, onde aquele ministro que não votasse na sessão virtual ao longo daquele período, ele automaticamente era considerado como acompanhando o relator. E aí se praticava, na minha avaliação, injustiças com relação a um processo. O ministro que não votou, abstenção. Agora, o ministro que não votou ser computado como voto a favor do relator, me parecia que nós tínhamos ali algumas inadequações, até mesmo no sentido da avaliação do próprio processo. O próprio Superior Tribunal de Justiça agora também já está examinando esse tema. Mas estes julgamentos virtuais, eles foram e começaram a ser importados agora por tribunais estaduais e tribunais regionais federais, alguns que ainda não tinham. E aí são produzidas algumas resoluções. E tem alguns tribunais que, na resolução, ela já afirma um julgamento virtual, né? Volto a dizer, é um julgamento que não se dá em tempo real, onde o advogado não tem a possibilidade de utilizar a palavra pela ordem, conforme o artigo 7º, inciso 10º do nosso Estatuto. E a resolução, as resoluções, elas usam a expressão que o advogado poderá produzir uma sustentação oral por áudio ou por áudio e vídeo. E aí nós temos a confusão, porque os colegas têm, alguns, interpretado isto, e eu tenho recebido, de vez em quando, inclusive, alguns colegas me questionando ou, eventualmente, conversando sobre um processo, mas, Lamáquia, mas que sustentação é essa? Que sustentação oral é essa? Será que o magistrado vai ouvir ou vai assistir a minha sustentação oral? E eu tenho dito o seguinte, para mim, eu não uso a expressão sustentação oral, porque não é. Estas resoluções deveriam tratar
este tema como memorial colocado por áudio ou por áudio e vídeo. Assim eu trato. E por que digo? E já explico também, porque às vezes o colega, bom, mas aí eu vou perder a sustentação oral. Não vai perder a sustentação oral. Se o colega, avaliando um determinado processo, que está para julgamento num plenário virtual, e ele entender que este processo precisa, sim, de uma sustentação oral, e nós todos sabemos avaliar e aquilatar isto, o colega vai requerer a retirada do processo de julgamento do plenário virtual, requerendo que este processo vá para o plenário telepresencial, aonde aí sim o advogado poderá ter a oportunidade de utilizar da palavra na sustentação oral em tempo real e também, no decorrer do julgamento, fazer e utilizar a sua prerrogativa profissional, expressa no artigo 7º, onde ele poderá, eventualmente, utilizar da palavra pela ordem. Então, são absolutamente diferentes as duas situações. No julgamento virtual, isso não é possível. E por isso eu dizia que eu tenho para mim que no julgamento virtual, quando eu gravo um áudio, ou quando eu gravo um áudio e um vídeo e coloco no processo, eu tenho feito também o seguinte, eu coloco o memorial escrito. Eu prefiro até numa situação como essa o próprio memorial escrito. Porque como é que eu vou ter a certeza que um determinado magistrado, um determinado desembargador, um ministro, ele vai ouvir, ele vai assistir, pela carga de processos, pelo volume que nós temos hoje de processos, uma sustentação oral gravada em áudio ou em áudio e vídeo. Então, eu faço essa ressalva e trago essa diferença de forma, espero eu, que didática, porque tem havido, sim, meus queridos amigos, colegas, advogados e advogadas, muita confusão no que diz respeito a isso. E nós vamos ter inúmeras outras situações neste contexto, que eu também aqui não quero cansá-los mais do que já os cansei até agora. Mas nós vivemos um momento riquíssimo dentro da nossa profissão e que nos permite, sim, refletir sobre diversos temas que são técnicos do nosso dia a dia profissional. Agora, uma coisa nós temos que também dizer, e eu quero, presidente Rudimar, já me encaminhando para o encerramento, deixar muito claro isto, porque quando se fala da importância do advogado, ou quando se tem a abertura do mês do advogado, que nós estamos tendo aqui hoje em Caxias, nós temos que reforçar, sim, a nossa condição profissional, a importância da advocacia, dentro de tudo isso que nós conversamos aqui agora. Nós temos que deixar muito clara a nossa importância, né? Nós, advogados, somos a única profissão que detém prerrogativas jurídicas para dizer o que muitas vezes outros não querem ouvir. Isso tem que ser afirmado e reafirmado. O advogado, ele fala em nome do cidadão em juízo. E, portanto, meus amigos, se ele for desrespeitado em sua atividade profissional, quem vai sofrer efetivamente o prejuízo será aquele que nos contratou para a defesa dos seus direitos. A sociedade tem que saber disso também. E quando nós nos insurgimos, como agora, fizemos esta reflexão sobre esses temas e sobre estas questões técnicas legais, nós não estamos fazendo isso em nosso nome, nós estamos fazendo isso em nome da sociedade, em nome do cidadão, em nome de princípios constitucionais, em nome de princípios processuais. E quando nós defendemos prerrogativas da nossa profissão, da mesma forma, presidente Rudimar, prerrogativas, sabemos todos, é uma frase cantada e decantada por todos nós, mas temos que usá-la. Prerrogativas não são privilégios. As prerrogativas, as imunidades, elas pertencem à nossa profissão, à profissão do advogado. São necessárias para a própria democracia e para que tenhamos mulheres e homens suficientemente livres e independentes para dizer aquilo que muitas vezes as autoridades não querem ouvir. Este é o papel do advogado. Ora, meus amigos, como imaginar contraditório, devido processo legal, ampla defesa,
sem um advogado respeitado em suas prerrogativas profissionais. É impossível, não temos condições. Isto tem que ser dito ao cidadão. E por isso, presidente Rudimar, eu quero dizer que eu me sinto, primeiro, muito orgulhoso de ser advogado, sou um apaixonado pela nossa profissão, mas também reiterar a vocês que eu tenho um orgulho enorme por ter representado a OAB do Rio Grande do Sul pela primeira vez no Conselho Federal da OAB, como presidente da nossa instituição nacional, num período que, sem dúvida nenhuma, foi um dos períodos mais complexos da nossa história. Grazi, eu concordo contigo que o que nós estamos vivendo hoje é algo inimaginável, uma pandemia. Mas o que eu vivi, o que nós vivemos em 2016, 2017, 2018, eu imagino que nenhuma outra gestão poderá viver. Vivi na plenitude uma crise política sem precedentes no Brasil, aonde a ordem foi chamada como nunca para participar do debate político, aonde a OAB, primeiro ato da minha gestão como presidente nacional da ordem, eu fui ao Supremo Tribunal Federal requerer ao então saudoso, querido amigo, ministro Teori Zavascki, o afastamento, à época, do então todo-poderoso, fevereiro de 2016, do então todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Muitos nem lembram disso, muitos nem sabem que a OAB fez isso, mas nós fomos lá, e Eduardo Cunha foi retirado da presidência e depois da sua condição de deputado por um trabalho que foi de protagonismo puro da OAB. Aliás, falando em protagonismo, queria também dizer o seguinte, que o protagonismo hoje da advocacia, neste momento virtual, ele é gigantesco, por força daquilo que coloquei, e principalmente pelas disposições do Código de Processo Civil. Então, esta é do advogado, este protagonismo hoje. Enfrentamos depois, naquele período, naqueles 3 anos, complexos, como digo, a Ordem dos Advogados do Brasil, de forma independente, de forma apartidária, pediu o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, posteriormente pedimos o impeachment do então presidente Michel Temer. Nada disso fizemos com alegria. Em todas as manifestações que tive que fazer, após cada um desses procedimentos, sempre que instado pela imprensa, pelos veículos televisivos, pelos veículos de jornal, nas diversas entrevistas que demos, eu sempre dizia: estamos aqui protocolando, seja o impeachment, seja o pedido de cassação do presidente da Câmara, com muita tristeza, porque gostaríamos de estar aqui exatamente saudando e comemorando um governo que estivesse francamente agindo na defesa das garantias constitucionais, que estivesse comemorando saúde, educação, segurança, tudo aquilo que nós todos queríamos. Mas, lamentavelmente, esta foi a circunstância. E durante todo este processo, esses 3 anos, tivemos inúmeras outras crises políticas onde a ordem era demandada, presidente Rudimar, onde a ordem era chamada, e eu digo isso como nunca, porque era algo assim que era quase que um rolo compressor. Né? Lembro também do pedido de afastamento do então senador da República, que, enfim, descumpriu as suas condições reais como senador, o próprio senador Aécio Neves. Enfim, nós tivemos inúmeros pontos que a ordem era chamada para participar do debate político. Mas nada disso, presidente Rudimar, me retirou a condição de interagirmos com o Congresso Nacional, que é outro ponto fundamental e importantíssimo. Nesta interação com o Congresso Nacional, em que pese a ordem tenha sido sempre presente, tenha cobrado muito, no combate à corrupção, no combate à moralidade, passamos também, vivemos a época do próprio mensalão, mensalinho, lava-jato, a OAB defendendo prerrogativas de advogados, muitas vezes se confrontando com determinados parlamentares. Tivemos que ir ao Congresso Nacional defender contra aquelas propostas das 10 medidas, defender exatamente que não se poderia admitir a produção de provas por meios ilícitos. Vejam que eu vou me lembrando, e está muito atual isso hoje. Se pretendeu num determinado momento, o Ministério Público pretendeu num determinado momento,
que provas produzidas por meios ilícitos fossem elas validadas. Está aqui o que nós estamos vendo hoje, né? E nós, a ordem, de forma absolutamente coerente, foi lá se contrapor exatamente a isso. Fomos ao Congresso Nacional também defender um instituto do habeas corpus, que estava sendo mitigado por força desta proposta também naquele momento. Então, a OAB, de maneira absolutamente coerente, ao longo daqueles 3 anos, agiu, defendendo um combate intransigente à corrupção, defendendo a ética na política, mas sem criminalizar a política, e sempre eu disse isso, né? Quando nós cobrávamos ética na política, nós estávamos a dizer, ao fim e ao cabo, que a política é fundamental numa democracia. Não há democracia sem política, não há política sem político. O que nós queremos são homens e mulheres que representem o povo na sua essência e na sua integralidade. Era isto que nós estávamos sempre a defender. Mas, durante todo este processo, nós sempre agimos de maneira absolutamente independente. Aliás, cunhei uma frase que ela me acompanha desde o início, querida presidente Graziela Vanin, desde o início, na minha primeira gestão da OAB do Rio Grande do Sul, onde enfrentávamos também diversos temas da política, onde a ordem também era chamada, e num determinado momento eu disse, eu, enquanto dirigente de ordem, o meu partido é a OAB, a minha ideologia, a Constituição Federal. Disto eu não me afasto, porque esta é a nossa função enquanto dirigentes da nossa instituição. Presidente Rudimar, muito obrigado pelo convite, fico à inteira disposição de vocês para debatermos, mas eu quero dizer que efetivamente fiquei muito honrado de ter a possibilidade de, ao lado de Graziela Vanin, fazer a abertura da Semana da Advocacia de Caxias do Sul, esta terra que eu tenho tanto apreço. E, mais uma vez, eu quero aqui deixar também registrado a minha gratidão a todos os presidentes da nossa valorosa subseção de Caxias do Sul, de ontem, de hoje e de sempre, pela trajetória conjunta que temos. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Cláudio Lamáquia, pelas palavras, pelo brilhantismo de sempre, né? Deixo a doutora Graziela Vanin fazer as ponderações, que acho que eu vi que estava anotando aí, né? Presidente Lamáquia, assim, você colocou com uma precisão, né, a angústia que os advogados estão vivenciando com essa questão das audiências virtuais. A audiência de conciliação, eu acredito ser pacífico, é uma coisa, nós precisamos que o processo caminhe, o processo precisa andar, nós temos, por exemplo, aqui em Caxias, o fórum fechado desde 20 de março, com a questão da bandeira vermelha, quando foi abrir, estávamos em bandeira vermelha, não pudemos abrir o fórum. Então, assim, o processo estagnado, a justiça estagnada, isso é um absurdo. Entretanto, nós não podemos passar por cima das prerrogativas que aqui, nesse caso, são dos cidadãos. Quando nós trouxermos, então a gente vê assim, ó, o foro, os juízes, os magistrados, os servidores não podem ter as testemunhas, as partes dentro do foro, mas o advogado muitas vezes vai ter que trazer todas essas testemunhas e essas partes para dentro do seu escritório. E tem as questões tecnológicas, a questão da internet, de sinal. Qual é a segurança que nós temos, a responsabilidade, trazer uma responsabilidade deste tamanho para o advogado? Então, nesse momento, me parece, e foi um tema, né, Rudimar, discutido sábado no Colégio de Presidentes, muito debatido entre os presidentes das subseções, a preocupação com esse tema. Bem falado, nós precisamos trazer isso, demonstrar nossa insatisfação, a nossa contrariedade, são prerrogativas não só do advogado, são prerrogativas do cidadão, são provas que serão produzidas e que depois não terá volta, são direitos que serão preclusos se não forem tratados, ou as provas produzidas da forma como tem que ser. Então, essa é uma preocupação que está afligindo a todos nós e foi bem colocado pelo Lamáquia como um todo. Lamáquia, queria comentar um pouquinho, então, também todas as ações, né? Eu vivi de perto e, assim, gostaria de testemunhar o quanto fomos consultados
enquanto presidente de subseção, as seccionais, como nós éramos consultados e como era debatido todos os temas, os enfrentamentos que iam ser realizados por parte da Ordem, o orgulho de todos nós, gaúchos, de ter acompanhado aquele momento, difícil momento, né, que presidimos a Ordem naquela época, mas o quanto foi debatido, consultado as bases, e isso eu faço questão de lhe parabenizar pela condução, pela forma de conduzir, sempre escutando, sempre consultando, ouvindo, a questão do diálogo, né, do encontro, e levando sempre essas atitudes da Ordem, porque não tínhamos outra opção. Muitas vezes o enfrentamento que se dava naqueles momentos por parte da Ordem era em nome do cidadão, em nome da advocacia, porque não havia outra alternativa, né? A não ser a Ordem exercer o seu papel fundamental, que é de defesa dos direitos fundamentais, as garantias do cidadão. Então, parabenizar por toda aquela condução, dizer aqui um pouco, enquanto colega e como dirigente de Ordem, eu vim participar da OAB Subseção de Caxias, o presidente já era presidente da OAB do Rio Grande do Sul, o quanto me inspirou, o quanto me incentivou a participar da Ordem, o quanto incentiva a participação de tantos outros colegas, o Rudimar, eu tenho certeza, e vários outros que nos acompanham na direção, que me acompanharam também na minha gestão, a sua pessoa, a sua forma de conduzir, o diálogo que exerce em todas as frentes. Então, faço questão de dar esse depoimento e agradecer aí e dizer que continue sempre assim, participando, nos incentivando, enquanto colega, advogado e exemplo, será para nós sempre um presidente modelo. Lembrei hoje à tarde, quando conversei rapidamente com a Rosângela Herzer, me lembrei do prêmio Mestre Jurídico Especial que a ESA fez questão, porque o LAMAC, além de tudo, é um incentivador do conhecimento, do estudo, incentiva e traz a ESA em grande, assim como um dos braços principais e essenciais da Ordem, né? Então, queria te agradecer e dizer que aquele prêmio foi com todo o coração, realmente pelo teu incentivo ao conhecimento. Muito obrigada por tudo, obrigada por ser esse exemplo a todos nós. E te devolvo a palavra para falar mais um pouquinho, que é sempre um prazer te escutar. Muito obrigado, Graziela. Olha, eu fico muito feliz, assim, sempre... Tu sabe bem que aquele prêmio, eu carrego ele, guardo ele com muito carinho na minha estante. Ele está no escritório, não está aqui, mas eu tenho realmente uma lembrança muito prazerosa, muito feliz por ter sido reconhecido também por vocês, pela minha escola, pela Escola Superior de Advocacia. E eu queria também, presidente Rudimar, agradecer a Grazi, porque ela me traz aqui também, ela me dá uma oportunidade, é uma verdadeira escadinha. A Grazi me deu a escada aqui para subir num tema que eu acho que eu não abordei na integralidade com vocês. Quando eu falava sobre as crises políticas que eu vivi, a Grazi pegou muito bem, realmente, Grazi, isso é uma das coisas que me orgulha muito. Todas as decisões, exceto uma, e eu já digo qual, todas as decisões que nós tomamos, estas amplas, né? Impeachment, as ações da OAB, impeachment, etc., nós ouvimos a base. E a primeira vez que fiz isso, quando disse, alguns colegas comigo em Brasília, a própria assessoria do Conselho Federal, que é uma assessoria muito qualificada, que já está lá há muito tempo, na primeira vez que eu fiz isso, eu disse, eu quero ouvir todas as 27 seccionais do Brasil. Não, presidente, o senhor não pode fazer isso. A instância máxima é o Conselho Federal. Eu digo, não podia. A partir de agora pode. Não, mas como é que o senhor vai fazer? Se a instância máxima é o Conselho Federal, eu digo, eu estou ouvindo, estou consultando a base. Eu quero saber o que a base pensa sobre isso. E depois, tecnicamente, o Conselho Federal, que é a instância máxima, poderá deliberar neste ou naquele sentido. E o Conselho Federal deliberou conforme a base em todos esses casos. O único que não fiz foi exatamente o de Eduardo Cunha. E esse eu imagino que eu tenha
percebido na pele, tenha tido a sensibilidade, o termômetro do que pensava a advocacia naquele momento. Foi o primeiro ato da minha gestão, foi na primeira sessão do Conselho Federal da OAB, presidida por mim, que eu coloquei esse tema em votação. Porque eu tinha a convicção de que a advocacia sabia exatamente quem ele era e o que ele estava querendo fazer conosco, com os advogados, porque ele sistematicamente agia para derrubar o exame de ordem. É lógico que nós não fomos ao Supremo Tribunal Federal por conta do exame de ordem. Mas quando eu tive conhecimento de uma série de questões que ali estavam postas, eu digo, não, agora é o momento de enfrentamento a esta pessoa, ao Eduardo Cunha, e a ordem aí efetivamente agiu. E no que diz respeito, Grazi, a essa questão também do enfrentamento que nós tivemos lá, eu digo também com muita honra para vocês, né? Todo este enfrentamento, ele não me retirou a possibilidade, eu não sei se eu disse isso até ali ou não, mas de conseguir ainda, ao longo dos meus 3 anos na presidência nacional da Ordem, ainda aprovar 12 leis importantíssimas para a advocacia. Eu não vou citar uma a uma aqui, de maneira nenhuma, para não cansá-los. Mas, além das que nós já tínhamos aprovado e que nasceram aqui no Rio Grande do Sul e que foram apensadas ao novo CPC. As férias para os advogados, promessa minha, promessa nossa de campanha. Quando este grupo, o Grupo OAB+, chegou à presidência da Ordem. O fim da compensação dos honorários, o fim do aviltamento de honorários, as férias para os advogados, o Simples Nacional, o advogado unipessoal, a contagem de prazos em dias úteis, todas essas já estavam ali. Então, além de todo o aspecto político que a Ordem teve neste trabalho, nós ainda tivemos a condição de interagirmos, mesmo que cobrando da classe política que agia de forma equivocada, nós tivemos na mesma classe política ainda a sensibilidade de nos aprovarem, depois dessas que coloquei, mais 12 leis importantíssimas para a advocacia. Uma delas, e aqui em respeito às mulheres, eu vou citar a lei que trouxe prerrogativas para as mulheres lactantes, gestantes e adotantes, uma lei tão importante. E a outra que nós recentemente comemoramos, a criminalização do desrespeito às prerrogativas profissionais. Eu cheguei a propor 3 projetos de lei para ir driblando as resistências com relação à criminalização do desrespeito. Aí tivemos a oportunidade, a felicidade de vermos efetivamente aprovada também a criminalização do desrespeito às nossas prerrogativas profissionais. E sempre numa visão que deve ser cada vez mais afirmada por todos nós, né? Martin Luther King dizia, né, que a injustiça num lugar qualquer ameaça à justiça em todos os lugares. Luther King estava correto, é isto. Então, quando nós pretendemos combater o crime cometendo um outro crime que é desrespeitando prerrogativas profissionais, nós estamos cometendo uma injustiça. E isto tem que ser dito, a sociedade tem que saber. E, por fim, nós temos um outro projeto que é importantíssimo, que não tive a condição de vê-lo aprovado ainda antes de sair da presidência nacional da OAB, e que é de todo o interesse da advocacia brasileira, que é o projeto que torna obrigatória a presença do advogado nas novas fórmulas de solução de conflitos, como mediação e conciliação. Porque hoje é prática corriqueira nos sejusques, e não há obrigatoriedade. O sejusque é uma realidade, está expresso no Código de Processo Civil, né? Os centros, mas não há a obrigatoriedade da presença do advogado. E isso não é só por uma questão de mercado de trabalho, é por uma questão também de garantia daquela pessoa que irá transacionar, que ela esteja acompanhada de um advogado. Este projeto, ele ainda foi, na minha época, eu ainda consegui deixá-lo aprovado na Câmara dos Deputados, nós apresentamos ele em 2018, foi aprovado na Câmara dos Deputados, e quando terminou a minha presidência no Conselho Federal, ele estava sendo remetido ao Senado Federal. Hoje ele está no Senado Federal com o senador Rodrigo Pacheco, que é um colega nosso, inclusive conversei com ele agora há poucos dias, para ver se está na CCJ, para ver se nós tenhamos aí uma agilidade maior no projeto desta magnitude. Muito obrigado, Grazi, porque me desse a oportunidade ainda de, lembrando desses temas, esclarecer aos colegas. Jamais esqueceria. Éramos consultados nos assuntos, às vezes, mais muito importantes
importantes e nos sentíamos prestigiados de poder opinar e dar voz aos colegas que nos interpelavam nos foros, que davam a sua opinião, e nós tínhamos essa voz, tínhamos essa escuta, e isso eu jamais vou esquecer. Por isso que eu falo que eras um exemplo para todos nós e nos incentiva a participar da ordem, a querer, a se dispor, porque, Lamáquia, o trabalho de ordem é um trabalho voluntário, a pessoa tem que ter um amor à camiseta aí, que é impressionante, né, Rudimar? Tu bem sabe, me acompanhou aí por um bom tempo na OAB, e é um mosquitinho que pica e a gente acaba ficando... mas é por líderes como tu, natos, que nos incentivam e que nos dão assim, força para trabalhar e construir aí um mundo melhor, buscar as garantias dos cidadãos. Bom, eu queria te agradecer, passar a palavra para o Rudimar, agradecer a presença de todos e mais uma vez agradecer o convite, Rudimar, de participar ao lado do Lamac, uma pessoa que eu prezo tanto, dessa abertura do mês do advogado. E desejo um mês maravilhoso a todos vocês, com vários eventos bacanas, e um dia do advogado especial a todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Graziela. Obrigado, Dr. Cláudio Lamáquia, pelas palavras, por tudo que foi dito aqui. Quero até já dizer que o senhor tem feito escola mesmo, nessa questão do Sejusc. Nós tivemos uma conversa, um encontro, né, então, com o juiz coordenador aqui de Caxias, e conseguimos que ele colocasse no material que eles estão produzindo que embora a lei não exija a participação do advogado, mas é recomendável que a parte esteja acompanhada de advogado. E temos feito isso justamente por esse ensinamento que o senhor tem passado, no sentido de que devemos sim ter uma opinião firme a respeito das questões políticas, mas também não devemos abandonar as questões do nosso trabalho, das questões, vamos dizer assim, processuais, né? Porque exatamente como hoje aqui trouxemos o senhor para falar de uma questão até que é um pouco mais, vamos dizer assim, até de política, né? Mas acabou dando uma aula de processo civil digna de um grande jurista. Muito obrigado, então mesmo, doutor Cláudio Lamáquia, é sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, minha madrinha, vamos dizer, a doutora Graziela Vanin. O prazer é todo nosso em recebê-lo. Obrigado a toda a minha diretoria, os colegas que participaram, que nos prestigiaram, sejam aqui na plataforma do Zoom, ou seja, através do Facebook ou do YouTube. Finalizando o evento, quero convidá-los novamente para amanhã, nesse mesmo horário, às 7h30, no Zoom e também com retransmissão no Facebook e YouTube. E aproveito também para cumprimentar a todos pelo nosso mês da advocacia, pelo nosso dia, que vai ser comemorado no dia 11, e que, da mesma forma que o doutor Cláudio falou do orgulho que devemos ter de ser advogados, do orgulho que ele teve de ser presidente da OAB, eu também sinto isso aqui mesmo que na proporção menor aqui de Caxias do Sul, mas sinto isso, eu tenho o maior prazer de ajudar os colegas no que for possível dentro das nossas limitações, mas a gente não mede esforços para ajudar a classe, porque a gente entende que a gente só vai melhorar enquanto estiver unido, enquanto tiver um espírito de corpo de classe. Boa noite a todos e um ótimo mês da advocacia para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Um grande abraço a todos. Bom. Boa noite.